Em destaque no Panorama CBN, Jair Bolsonaro ainda não leu nenhum livro na prisão e transferência para domiciliar tem apoio no Supremo. Simone Tebet anuncia saída do governo para provável candidatura ao Senado. Desemprego no Brasil cai para o menor nível histórico. Banco Master só tinha 4 milhões em caixa, segundo o diretor do BC. Donald Trump indica novo presidente do Banco Central americano para alívio do mercado. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. Polícia Militar do Distrito Federal enviou para o Supremo um relatório que detalha a rotina do ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão. Esse documento descreve o cotidiano dele na Papudinha desde a transferência para a unidade no dia 15 de janeiro. O relatório atende a um pedido do ministro Alexandre de Moraes. Segundo os registros da PM, Bolsonaro faz caminhadas diárias no pátio e passa por sessões constantes de fisioterapia. Um detalhe que chama a atenção no documento é que nos 13 dias monitorados, Bolsonaro não leu nenhum livro. A leitura é um dos métodos previstos em lei para a remissão, que é a redução do tempo de condenação. Sobre os cuidados de saúde, o ex-presidente recebe pelo menos 4 visitas médicas por dia. Os atendimentos são divididos entre profissionais da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e médicos particulares. A Polícia Militar informou que as consultas servem para avaliações clínicas simples, como a aferição da pressão, frequência cardíaca e oxigenação. Essa assistência médica e as sessões de fisioterapia foram autorizadas pelo próprio ministro Alexandre de Moraes na transferência para Papuda. Na ocasião, o ministro determinou que o sistema penitenciário garantisse atendimento em regime de plantão 24 horas por dia. E a defesa do ex-presidente articula nos bastidores do judiciário a transferência dele para a prisão domiciliar. A coluna da jornalista Malu Gaspar no Globo trouxe nessa sexta que a estratégia ganha força com a adesão de ministros do Supremo. O decano Gilmar Mendes ajudou a viabilizar uma reunião da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro com o relator do caso, Alexandre de Moraes, no último dia 15. Gilmar e o ministro Cássio Nunes Marques sinalizaram a Moraes que apoiam a domiciliar por questões de saúde. O temor entre aliados e magistrados é que Bolsonaro sofra um mal súbito e o receio é de um desgaste ainda maior para a imagem do Supremo. Na semana passada, 3 peritos da Polícia Federal examinaram Bolsonaro para atualizar o laudo médico. E é a principal aposta esse documento para a defesa convencer Alexandre de Moraes. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, negou que a relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro seja de submissão. Essa declaração veio em resposta a falas do secretário de governo dele e presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Em entrevista ao portal UOL, Kassab disse que Tarcísio deveria separar lealdade de submissão. É fácil você estar do lado quando a pessoa está bem. Difícil, e você às vezes não vê muito isso na política, é estender a mão quando a pessoa está na pior, quando a pessoa precisa da sua ajuda, quando a pessoa perdeu o poder, quando a pessoa está privada da sua liberdade. Isso não tem absolutamente nada a ver com submissão. E esse aí é o chefe falando do subordinado, né? Ainda que Kassab deva deixar o governo de São Paulo em breve. Kassab também chegou a dizer que seria um privilégio ocupar a vaga de vice na chapa de Tarcísio à reeleição, mas disse que não é obstinado por nenhum cargo. Ainda no cenário eleitoral de São Paulo, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, anunciou que vai deixar o governo Lula até março de 2026. O objetivo é disputar uma vaga no Senado. Tebet, que é do MDB, afirmou que a decisão foi tomada depois de conversar com o presidente Lula, mas evitou confirmar se vai concorrer por São Paulo, como já se diz nos bastidores. Coloquei na mão do presidente Lula o meu destino político, né? A única coisa que ele já falou e que eu já vim com essa certeza é que eu não eu não permaneço no ministério e, portanto, eu sou candidata a alguma coisa no processo de 2026. É a única certeza. A candidatura em São Paulo serviria para atrair o eleitorado do interior e reduzir a resistência ao PT no estado. O futuro partidário da ministra também está em aberto, porque como ela é do MDB, o partido em São Paulo é aliado de Tarcísio de Freitas, e aí ela avalia um convite para migrar para o PSB. PSB de bola, não PSD do Kassab.
Segundo o colunista Lauro Jardim, o PT já realiza pesquisas internas para medir o potencial de uma chapa feminina ao Senado em São Paulo, formada por Simone Tebet e pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que deve deixar o partido Rede. Segundo reportagem do jornal O Globo, já existe quase um casamento entre Marina e o PT. E o presidente Lula passou por uma cirurgia de catarata no olho esquerdo nesta sexta-feira e já recebeu alta. Segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência, ocorreu tudo bem e o presidente vai passar o fim de semana na Granja do Torto. Ele retorna às atividades de rotina na segunda-feira. Falar do caso Master, investigadores da Polícia Federal encontraram indícios de envolvimento de políticos nas fraudes envolvendo o banco. Os indícios foram encontrados em materiais apreendidos pela PF durante a Operação Compliance Zero e com a quebra de sigilos do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master. Com isso, a avaliação é de que aumentam as chances de um inquérito ser fatiado. Uma parte pode ir para a primeira instância e a outra ficaria no Supremo, que tem a competência de apurar casos envolvendo autoridades com foro privilegiado. De forma reservada, investigadores também dizem que fatiar pode ser a melhor estratégia para apurar todos os fatos que vão surgindo no curso da investigação. Essas descobertas da PF contradizem o depoimento de Daniel Vorcaro, que descartou ter a ajuda de políticos. Agora as investigações vão se desmembrar para aprofundar a análise sobre a relação de políticos com o Vorcaro e também com o banco. No depoimento à Polícia Federal, que teve os vídeos liberados agora pelo ministro Dias Toffoli, do STF, o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton Aquino, disse que o Banco Master tinha apenas 4 milhões de reais em caixa, pouco antes de sofrer a liquidação. Para um banco com 80 bilhões de reais em ativos totais, esse valor é insignificante. O diretor do BC disse no depoimento que um banco de 80 bilhões geralmente tem liquidez de 3 bilhões ou 4 bilhões em títulos livres. Aquino também disse que o BRB, Banco de Brasília, deverá fazer uma reserva no balanço por causa de ativos inexistentes do Master, de mais de 5 bilhões de reais. O Banco do Distrito Federal ainda mantém, ao menos, 2,3 bilhões de créditos do Master que são inexistentes. Dados do emprego. O mercado de trabalho brasileiro fechou 2025 com marcas históricas. A taxa média de desemprego caiu para 5,6%, nível mais baixo desde o início da série, que começou em 2012. O recuo foi de 1 ponto percentual em relação ao ano anterior. Ao todo, a população ocupada atingiu o recorde de 103 milhões de pessoas. Segundo o IBGE, o número de desempregados caiu de 7,2 para 6,2 milhões de brasileiros em um ano. A formalidade também avançou. O país alcançou o maior número de profissionais com carteira assinada em 14 anos, quase 39 milhões de pessoas. Como ressalta aí o economista do FGV IBRE, Rodolfo Tobler. Ele explica que o cenário de demanda aquecida deu segurança para as contratações. Enquanto a economia está forte, os empresários enxergam que, de fato, a demanda está aumentando, que eles conseguem vender mais produtos, prestar mais serviços, produzir mais produtos. Isso indica que os empresários têm conseguido observar um ambiente de negócio, um momento para conseguir aumentar seu quadro de funcionários, especialmente o setor formal, que necessita de uma previsibilidade. O rendimento médio do brasileiro também bateu recorde, chegando a R$ 3.560, uma alta real de R$ 192 na comparação com 2024. Só que os juros nas alturas já desaceleram a economia, né? As vagas criadas em 2025 ficaram no menor patamar desde 2020, com 1,2 milhão de novos postos, segundo o Ministério do Trabalho. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a indicação de Kevin Warsh para a presidência do Federal Reserve, que é o Banco Central americano. Warsh deve assumir o posto em maio, quando termina o mandato do atual presidente Jerome Powell. A nomeação ainda depende de aprovação do Senado. Por uma rede social, Trump afirmou que Warsh é o nome perfeito para o cargo e será um dos grandes presidentes do Fed. Kevin Warsh tem 55 anos e foi a pessoa mais jovem a ocupar uma cadeira no conselho do banco em 2006. A escolha acontece em meio a uma crise institucional sem precedentes, como você tem acompanhado aqui no Panorama. No início do mês, o governo Trump abriu uma investigação criminal contra Jerome Powell, que gerou reações do Fed sobre a tentativa de politização da autoridade monetária. Trump critica Powell publicamente há meses
usando termos como idiota para reclamar da demora na queda dos juros. E o mercado viu a confirmação de Kevin Warsh com otimismo até, porque ele é um nome mais conservador do que outros candidatos, dando mais segurança à economia americana aí na contenção da inflação. Os preços do ouro e de outros metais, usados como alternativa ao dólar, por exemplo, despencaram depois de uma sequência de recordes. O ouro caiu 11%. O dólar encerrou a sessão em alta de 1,03%, cotado a R$ 5,24, mas no mês a moeda acumulou perdas de mais de 4% na comparação com o real, dando continuidade a essa trajetória de queda que aconteceu em 2025. O euro vale R$ 6,22, com alta de 0,32%, e o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo teve queda nesta sexta-feira de quase 1%, aos 181.363 pontos. Agora uma pausa no noticiário para um recado do patrocinador desse podcast. Há mais de 37 anos, o Banco BV constrói histórias de crédito e relacionamento. Líder no financiamento de veículos usados, o BV também se destaca como especialista no banco de atacado, com atuação relevante em produtos de investimento, tesouraria e soluções de mercado de capitais. O banco oferece soluções financeiras completas, da conta BV às principais plataformas de investimento. Acesse bv.com.br e saiba mais. Panorama CBN. Estudantes que usaram o Enem para concluir o ensino médio já podem ter acesso ao documento que permite que o aluno faça pré-matrícula em faculdades antes mesmo da emissão do certificado definitivo. O acesso é feito pela página do participante do INEP. A medida tenta resolver as reclamações de candidatos que temiam perder prazos de matrícula por falta de documentação. A volta desse modelo de conclusão de curso fez o número de inscritos acima de 18 anos saltar mais de 200% no Enem. Para garantir o documento, o candidato precisa de pelo menos 450 pontos em cada prova objetiva e 500 na redação. E o incêndio atingiu o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. O fogo começou num gerador que fica no 3º subsolo. A fumaça invadiu o prédio vizinho do INCOR, o Instituto do Coração, obrigando a transferência de pacientes das UTIs para áreas mais seguras. Até o momento em que eu gravo esse podcast, não havia informações sobre interrupção nos atendimentos ambulatoriais para a próxima semana. E uma análise técnica confirmou que um tubarão cabeça chata foi o provável responsável pela morte do adolescente Davidson Rocha Dantas, de 13 anos, em Olinda, Pernambuco. O ataque aconteceu na tarde de quinta-feira e o menino foi enterrado nessa sexta. De acordo com os pesquisadores, a mordida na coxa direita do jovem tinha 33 centímetros de diâmetro. Pelo tamanho da lesão, a estimativa é de que o animal tenha entre 3 metros e 3,5 metros de comprimento. A análise técnica apontou um padrão de ferimento com uma parte lisa e a outra retalhada, que é típico dessa espécie. E a Praia del Chifre é considerada um ponto crítico lá em Olinda, já que concentra todas as 6 ocorrências de ataques já registradas na cidade. Indo para o noticiário internacional, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos confirmou a prisão do jornalista e influenciador Don Lemon, em Minnesota, cidade que virou epicentro da crise migratória por causa da repressão do ICE. A prisão aconteceu na quinta-feira durante um protesto contra o Serviço de Imigração e Alfândega, e a ordem partiu diretamente da Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi. O governo acusa o jornalista e outras 3 pessoas de envolvimento em um ato que interrompeu o culto numa igreja em St. Paul, cidade vizinha de Minnesota, onde um agente da imigração atua como pastor. Don Lemon, que foi apresentador da rede CNN por 17 anos e hoje atua de forma independente no YouTube, diz que estava no local apenas para fazer uma reportagem. Num vídeo publicado nas redes sociais, ele disse que assim que o protesto começou na igreja, reportou o que acontecia, conversou com as pessoas envolvidas, incluindo o pastor, membros da igreja e da organização, e que isso se chama jornalismo. Antes da prisão, a Justiça Federal já tinha negado 2 pedidos de mandado contra o jornalista por falta de provas de comportamento criminoso. Em nota, a CNN classificou a ação como inaceitável
e uma violação da emenda constitucional que protege a liberdade de imprensa. E o presidente Donald Trump foi acusado de abusar sexualmente de uma menor de idade, segundo arquivos do caso Jeffrey Epstein, divulgados nesta sexta pelo Departamento de Justiça americano. Segundo a denúncia, uma adolescente de 13 ou 14 anos teria sido forçada a praticar sexo oral no republicano décadas atrás, no estado de Nova Jersey. Ele não se manifestou. O Departamento de Justiça liberou mais de 3 milhões de páginas de arquivos sobre o caso do empresário, condenado por abusar de menores e comandar uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes. Ele já morreu na cadeia. Segundo o vice-procurador-geral americano Todd Blanche, o material inclui 2.000 vídeos e 180.000 imagens. Só que arquivos anteriores continham pelo menos um vídeo falso. Então Todd Blanche diz que alguns dos documentos contêm alegações falsas e sensacionalistas contra o presidente, que foram submetidas ao FBI pouco antes da eleição de 2020. A divulgação encerra um processo de revisão desses arquivos que gerou críticas por atrasos. O governo tinha até o dia 19 de dezembro para tornar esses dados públicos. Questionado sobre uma possível interferência política para poupar aliados, o vice-procurador garantiu que a Casa Branca não participou da revisão. E a Justiça dos Estados Unidos decidiu que os promotores federais não podem pedir a pena de morte para Luigi Mangione, acusado de matar o presidente executivo da seguradora de saúde United Healthcare, Brian Thompson, em 2024. A juíza do caso rejeitou 2 acusações federais de homicídio e porte de arma com silenciador. Mangione ainda responde por perseguição e homicídio em nível estadual, e aí esses crimes podem levar à prisão perpétua. Brian Thompson foi baleado pelas costas na saída de um hotel, nas cápsulas das balas usadas no ataque. A polícia encontrou escritas as palavras atrasar, negar e depor, e a investigação aponta que esses termos fazem referência às práticas de seguradoras de saúde para evitar o pagamento de indenizações. Luigi Mangione se declara inocente. Morreu nesta sexta-feira, aos 71 anos, a atriz canadense Catherine O'Hara. Ela foi um dos nomes mais importantes da comédia norte-americana. Ficou marcada pelo papel de Kate McAllister, a mãe do menino Kevin, no filme Esqueceram de Mim. O ator Macaulay Culkin, protagonista do longa, prestou uma homenagem à atriz. Ele escreveu: "Mamãe, pensei que tínhamos mais tempo. Eu queria mais, queria sentar numa cadeira ao seu lado. Eu te ouvi, mas tinha tanta coisa mais para dizer. Eu te amo, te vejo depois." Catherine O'Hara também trabalhou no filme Beetlejuice, Os Fantasmas se Divertem, e também venceu um Emmy de melhor atriz de série de comédia pelo trabalho na série Schitt's Creek. Novak Djokovic está de volta a uma final de Grand Slam depois de mais de 2 anos. Nessa sexta-feira, o tenista sérvio de 38 anos venceu o italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, por 3-2. Depois da partida, Djokovic destacou a dificuldade de enfrentar o adversário que tinha ganhado dele nas últimas 5 partidas. O adversário, na final de domingo, vai ser o espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking mundial. Vai ser jogaço, hein? Alcaraz também precisou de 5 sets para vencer o alemão Alexander Zverev em uma partida de 5 horas e meia. Antes da Rádio Sucupira de toda sexta-feira, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. A Bárbara Amorim, na caixinha de comentários do Spotify, escreveu: "Amo o Panorama e adoro as músicas que o Lê coloca no final do capítulo." Obrigado, Bárbara, pela sua audiência. E a Isaura Ferreira, do Rio de Janeiro, escreveu: "Bonita a homenagem que você fez à cantora portuguesa Maria Alcina. Tive a oportunidade de assistir a apresentação dela no teatro. A minha prima e Maria Alcina se conheciam, eram vizinhas em Copacabana. O podcast está muito bom, parabéns." Muito obrigado, Isaura. Informamos ontem da morte da cantora portuguesa Maria Alcina. Não confundir com a Maria Alcina brasileira, né? Obrigado, Isaura, pela sua participação. Nessa semana tivemos movimentos na direita para a eleição.
Um dos destaques, a migração de Ronaldo Caiado, do União Brasil, para o PSD, de Gilberto Kassab. Kassab, que no passado já foi chamado por Caiado de Cafetão do Planalto. Aí o Caiado apagou a publicação nessa semana, né? Pegou mal. Mas aí é tarde. Também tivemos a divulgação de vídeos da acariação do caso Master, apontando contradições aí nos depoimentos. E tudo isso é combustível para a Rádio Sucupira. O nobre investigador quer naturalmente saber dos meus patrasmentes políticos, né? Eu fui da falecida Arena, mas patrasmente eu dei no PSB, Partido Social Democrático. Tenho a graça de poder ter aqui a minha filiação partidária no PSD e ao lado desses dois colegas, governadores muito bem avaliados, nós iremos disputar essa eleição em 2026. Também andei namoriscando com o PTB Fisiológico e dei até umas escapadelas com a matrona da tradicional família Audene. Mas isso foi nos gloriosos tempos do cabrestismo, né? Este é um gesto de total desprendimento. Aqui não tem o interesse pessoal de cada um. Eu sou um homem apetrechado de ambicionamentos pessoais. Tudo que faço é pelo bem do povo de Sucupira. Aquele que for escolhido levará essa bandeira de um projeto de esperança e de resgate daquilo que o povo tanto espera. Obstantemente, se eu for convocado para continuar a dar o meu suor e o meu sangue neste posto de sacrifício, não desamparei da luta. Frente Sucupira! A gente tem divergências, tem diferenças, mas a gente consegue se reunir em torno de uma pauta comum, né? Aquela candidatura que emergir vai sair muito mais fortalecida para representar um campo de uma direita reformista, democrática, com pensamento liberal, né? E ao mesmo tempo que respeite, né, as diferenças do nosso país. É a preferência das bases do partido, né? Bases essas consultadas democraticamente através de uma pesquisa feita pelo Instituto Gallup. Analisando o cenário para daí, lá por meados de abril, através de um conselho que vai ser construído internamente, com bons quadros que tem o partido, de forma sem disputa interna, uma coisa bem harmônica mesmo e respeitosa. É um homem às direitas. É um dos nossos, um defensor da família sucupirana. E o PSD não é um partido de direita, o PSD é um partido de centro. E nesse partido tem liderança de centro-esquerda, de centro-direita, de centro. Nós estamos chegando nos finalmente da eleição, né? Infelizmente eu não consegui ser candidato, fui traído. Mas eu tenho que dar um jeito de passar a perna nesses idiotas que saíram daqui. A gente conversa sobre isso desde 2023, que meu interesse era ficar em São Paulo. Isso aí não tem controvérsia nenhuma. Falei lá atrás que eu tenho um comprometimento com o Estado de São Paulo. Só os idiotas não mudam de ideia. A palavra nunca, a palavra jamais, são palavras que você deve evitar na política. Não é? Porque as circunstâncias mudam. Como diziam os romanos quando usavam saiote e sandália, rebus sic stantibus. Traduzindo, mudou a situação, muda os compromissos. Como disse Rui Barbosa, conversando é que os homens se entendem. O senhor conversou com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, sobre a proposta de aquisição do Banco Master pelo BRB, anunciada em 28 de março de 2025? Conversei em algumas poucas oportunidades, sim. O governador foi até a sua casa aqui em Brasília? Já foi à minha casa, se eu não me engano, uma vez. E eu já fui à casa dele e a gente se encontrou poucas vezes. Outro aspecto é que se começarmos a puxar o fio da meada, ninguém sabe onde ele vai parar. E esse é um aspecto que deve preocupar o senhor prefeito. Vossa Reverendíssima não está fazendo nenhuma insinuação. Absolutamente, isso nem me passou pela cabeça. Mas o seu prefeito é o seu amigo pessoal. Mas eu não sou responsável pelas atitudes e os atos. Mas esse é um detalhe que ninguém vai esquecer. Quais os outros políticos, deputados, senadores que o senhor costumava convidar para ir até a sua casa? Aí tem alguns amigos de todos os poderes. Não consigo nominar aqui individualmente quem que frequentava a minha casa. Eu não me lembro. Como o senhor viu, ele disse que não sabe de nada, não se lembra de nada. Por que não deixa o infeliz em paz?
As falas da novela O Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação do prefeito Odorico Paraguaçu é de Paulo Gracindo. Edição de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Daniel Mesquita, o Dom. Para continuar sabendo das notícias durante o fim de semana, acompanhe as atualizações do podcast do Jornal da CBN aí no seu aplicativo de áudio. Eu vou entrar no período de férias, 30 dias. Quem vai estar no meu lugar nesse período é a querida Nadédia Calado. Você vai ficar em boa companhia. Um bom fim de semana para você e até março. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.